Fala aí, meus caros. Vejam bem, hein? Olhem só o que eu não faço por vocês em plena segunda-feira, em plena semana apertada de Liga dos Campeões. Eu já no hotel aqui em Lisboa, para Benfica e Atlético de Madrid, me vejo obrigado, para cumprir com a minha palavra, em destampar uma cervejinha. Vejam só o meu nível de comprometimento. Por quê? Prometi para vocês que teria gelada na segunda-feira. E aqui estamos. O combinado não sai caro. Então vamos lá, tintim por tintim, porque tem muita coisa pra gente falar. Antes de mais nada, né, deixa eu apresentar o meu veneno aqui, ó. A Musa, cerveja lisboeta. Eu curto essa aqui, que é a American Pale Ale, né? E tem um símbolo de rock. Então, para os roqueiros aí, ela é boa, ela é boa. Poderia estar um pouco mais gelada, porque o frigobar aqui do quarto está quebrado, né? Protestos, e eu não gosto de tomar cerveja quente. Entretanto, ela é tão boa que dá aquela compensada, tá? Geladinha, vamos colocar assim. Então hoje vai ser a geladinha compensada. Ó, não vamos perder tempo não com baboseiras e outras coisas, porque hoje nós temos muitos temas, inclusive de assuntos atuais, né? Matheus Oliveira me mandou aqui uma pergunta, lembrando que eu sempre abro a minha caixinha de perguntas lá no Instagram toda quinta-feira. Eu separei para vocês, dessa vez em edição extraordinária, eu abri a caixinha de perguntas no domingo, então, portanto, temos perguntas mais atuais, logicamente. E a primeira é o Matheus Oliveira que manda aqui sobre o técnico Tite. O Tite não aceitou ir para o Coringão e se deu mal no Flamengo. De quem foi a culpa? Abraços, gosto muito do teu trabalho. Valeu, Matheus. Ó, seguinte, vamos falar do Tite, porque eu acho que essa demissão no Flamengo, ela diz muito sobre o Tite, sobre o momento do Tite, mas ela também diz muito sobre o próprio Flamengo. Primeiro eu vou começar falando do Flamengo. O Flamengo, desde o Jorge Jesus, fica nesse looping de buscar um cara igual ou parecido. E igual nunca vai encontrar. Até mesmo o próprio Jorge Jesus, quando voltar ao Flamengo, pode ser uma versão diferente do antigo Jorge Jesus. Tinha um contexto, era uma outra equipe, foi um momento especial. Essas coisas dificilmente acontecem novamente da mesma forma. Mas eu entendo a busca pelo Jorge Jesus. O torcedor é apaixonado e tem razão de ser, não só pelos títulos, mas pelo futebol praticado pelo Flamengo naquele curto período. Mas eu não acho que um clube pode ser refém de uma memória. O clube tem que olhar para frente. E eu acho que o Flamengo ficou preso neste passado tão bonito e até hoje não consegue encaixar com alguns treinadores. Algumas vezes, realmente, desses tantos que passaram pós Jorge Jesus até chegarmos no Tite, a responsabilidade foi do treinador, né? O Domenech Torrent, por exemplo, Paulo Souza. Tiveram alguns treinadores que passaram por lá e que não foram bem, realmente. Não conseguiram nem entender o que é Flamengo. Mas tiveram outros treinadores que poderiam ter se desenvolvido melhor lá dentro. Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Dorival Júnior, treinadores inclusive que ganharam coisas importantes e que mesmo assim, não continuaram. Porque o Flamengo vive ainda esse eterno luto, sendo viúva do técnico Jorge Jesus. Essa é uma verdade irrefutável, cara. E quando trouxeram o Tite, o torcedor do Flamengo se animou, porque o Tite realmente tem gabarito, né? E fez aí na última década bons times e grandes conquistas. Não só com a seleção brasileira, faltou a Copa do Mundo, é claro, tem muitas críticas ao Tite, Croácia, eliminação também para a Bélgica, enfim, tudo bem. Mas era uma seleção muito consistente, né? E que na Copa América chegou a vencer, perdeu uma, é verdade, ganhou outra, e nas eliminatórias nadou de braçada, né? E às vezes jogando um bom futebol.
É mentira quando se fala que a seleção brasileira não jogou bom futebol. Eu lembro de algumas pancadas que a Argentina tomou, o Uruguai, as eliminatórias o Tite tirou de letra. Então se esperava do Tite, talvez, esses bons momentos da seleção brasileira, um Corinthians de 2015, e o Tite não conseguiu entregar isso por alguns fatores. E aí, é óbvio, tem a culpa, parcela de responsabilidade do Tite. O Tite ficou, talvez, preso naquilo que ele gosta de fazer e naquilo que ele teria que fazer como treinador do Flamengo, porque o perfil do Tite é muito mais por um time como o Corinthians, por exemplo. E isso também é outra verdade irrefutável. O Tite gosta muito. Não é um treinador defensivo, não é isso. Mas ele gosta muito do time equilibrado. Né? E óbvio que ele prefere ganhar de 1-0 do que ganhar de 4-3. E o torcedor do Flamengo gosta de ver um time jogando bom futebol. Isso é óbvio, cara. Não é falácia. O Tite, de tudo que eu vi, errou também quando não assumiu a culpa do desenvolvimento da equipe. Toda hora a culpa era de alguma coisa, né? Ah, mas a culpa é do calendário. Ah, mas a culpa é da seleção, as seleções que me levaram os jogadores, enfim. Ah, a culpa é do departamento médico. Ah, enfim, o Pedro lesionado. Cara, quando você tem um orçamento que o Flamengo tem, com jogadores à disposição que tem, não dá para você ficar espirrando pro lado. Você tem que assumir a responsabilidade também, porque o time não tá jogando bem. E me parece que as coisas foram desandando de uma tal maneira que a diretoria olhava e não via um futuro melhor do que esse para o trabalho do Tite. O time basicamente abdicou de ganhar o Campeonato Brasileiro para focar em Libertadores, foi eliminado da Libertadores e aí futebol é futebol, a gente já sabe o que acontece. Mais um triturado nesta máquina de moer técnicos do Flamengo. Então fica questionamento aqui. O Flamengo vai parar com isso ou só quando voltar o Jorge Jesus? Porque senão não adianta trazer quem está aí no livro, Luiz Castro, por exemplo. Não adianta. Não adianta. Se você ficar à espera de uma coisa que talvez nem volte mais, é difícil. É muito difícil. E o Tite não cumpriu com a palavra dele quando ele disse que não iria assumir nenhum clube e assume o Flamengo do ano passado. Eu acho que ele escolher o Flamengo em detrimento ao Corinthians não é uma escolha ruim. Eu entendo a mágoa do torcedor corintiano, porque o torcedor ele olha e fala: pô, será que esse cara não tá vendo que a gente precisa dele? Né? E aí, às vezes, fica aquela falsa sensação de que esses vínculos afetivos dentro de uma história bem conseguida fazem a diferença. E hoje em dia não é bem assim, né? No futebol, isso não existe tanto quanto o torcedor imagina que exista. E o Tite olhou e falou: cara, tô aqui com esse dinheiro todo para contratar esses jogadores, tudo certinho, tudo no esquema para eu conseguir fazer um bom trabalho. Aqui tá mudando de presidência, os caras estão mandando metade do time embora, vão contratar outra metade, dificuldade financeira. Ele olhou e foi pro mais fácil. O mais fácil se tornou mais difícil. Talvez no Corinthians ele tivesse tido mais paciência e identificação da torcida. Ele fez a escolha, pagou pela escolha. Mas eu acho que tá zerado. Na minha visão, tá? Eu acho que tem muito corintiano que chega aqui e vai falar: é imperdoável, Judas, não sei. Cada um vê do jeito que quer. Eu acho que ele fez a escolha dele e pagou por isso, né? Pagou por isso. O Corinthians hoje disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana. E vai tentar escapar do rebaixamento. E o Tite está desempregado. Então, assim, escolhas, renúncias, como diria Chorão, isso é a vida. Manuel.azevedo 73700. Parece quase um número telefônico. Quais as impressões do trabalho de Bruno Lage no Benfica? Olha, Manuel, tem muito botafoguense que me segue aqui. Eu vou falar bem de Bruno Lage e os caras vão ficar chateados. Mas compreensível também, né? Fez parte do momento histórico recente do Botafogo que o torcedor, infelizmente, não vai perdoar, né? A derrocada do ano passado. Mas ainda o botafoguense pode ser feliz nesta reta final de 2024. Mas falando do Lage, é assim, a diretoria do Benfica fez tudo errado, né? Em termos de timings, em termos de sustentar o Roger Schmidt
que já parecia algo insustentável, e passar toda a pré-temporada com ele, passar todo o trabalho de avaliação de jogadores e contratações no mercado de transferências, iniciar com o Roger Schmidt, mandá-lo embora depois de poucos jogos e trazer outro treinador. Essa é a receita do bolo que vai dar errado, que vai explodir no forno. Entretanto, dos nomes disponíveis e vendo esse contexto onde o treinador que chegasse precisaria conhecer a casa, não poderia ter margem de erro, e vendo o histórico do Bruno Lage no Benfica, fez sentido. É fácil falar isso agora que o time começou ganhando, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com que o presidente Rui Costa tentou para estancar a polêmica, estancar os problemas que o Benfica apresentou nesse início de temporada. O Bruno Lage conhece muito bem os gabinetes, conhece o extracampo do Benfica, conhece também de bola, né? Porque foi campeão português com o clube, conhece a torcida, a exigência da torcida e, de certa forma, tem uma moral com o torcedor encarnado. Se não era a opção número 1, a opção número 2, também não foi visto de uma forma horrorosa, né? Deram um voto de confiança, e o voto de confiança está funcionando, né? Já são vitórias e vitórias seguidas. Ainda falta um grande teste, e o grande teste é o Atlético de Madrid. Mas eu acho que ele está tentando simplificar processos. E quando eu digo isso, parece básico, mas o Roger Schmidt já não tinha a capacidade de o fazer. O Roger Schmidt era muito teimoso nas suas ideias. O Roger Schmidt queria montar um time à imagem do que ele pensa de futebol e não, de repente, das características dos jogadores que ele tem nas mãos. E os jogadores não tinham diálogo para falar o que gostam, o que não gostam, o que, enfim, o que gostariam de desenvolver, o que não, com o Roger Schmidt. Então, os jogadores, obviamente insatisfeitos, rendiam menos, tentando fazer o que o Roger Schmidt queria, mas não o que eles são bons para fazer. E aí eu posso pegar alguns exemplos, tá? E essa simplificação de processos fez com que o Benfica se sentisse mais solto, mais leve, a mudança de treinador foi boa e o Bruno Lage bebeu de uma água também dos reforços que chegaram, né? Com o Bruno Lage, o Coxo começou a jogar muita bola, muita bola. Com o Bruno Lage, o Carreiras melhorou. O Bruno Lage conseguiu fazer um meio-campo mais criativo, menos burocrático e com mais chegada à frente. O Pavlidis tem sido um fator fundamental ali para abrir espaços, enfim, para criar oportunidades. O Harry Potter aí que chegou é um cara muito diferente. O Benfica deu sorte e também competência na contratação, já fechando a janela. Enfim, ele conseguiu colocar em prática aquilo que os jogadores podem desenvolver de melhor. E o time está evoluindo. Como eu falei, falta um grande teste. Faltam muitos testes no final das contas, mas esse jogo contra o Atlético de Madrid tende a ser um marco ou positivo ou talvez andar 2 passinhos para trás nesta casa de evolução. Edu Pontes pergunta aqui, o Corinthians cai? Eu não tô com a minha bola de cristal em dia, mas eu vou fazer uma projeção. O Ramon Dias disse, eu acredito que não vai barrar. Eu também acho que não cai. E por quê? Porque o Corinthians demonstrou recentemente uma postura de um time com qualidade, com essas contratações todas que foram feitas, para não cair. Ninguém enfia 5-0 no agregado contra o Fortaleza e não espera que o time performe também dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o jogo contra o São Paulo tem que ser esquecido, tem que virar a ficha. Aconteceram muitas coisas de arbitragem e de erros próprios que agora precisam ficar no passado. E o Corinthians precisa entrar pensando que vai conseguir vencer qualquer adversário, especialmente em casa, né? Tem Internacional e Atlético Paranaense. Esses 2 jogos são fundamentais para o Corinthians no barrar. Nas minhas contas, se ganhar 5 jogos do restante, vai sempre empatar um ou outro, eu acho que não cai. Mas são 5 jogos, precisa ganhar. E o Corinthians tem um aproveitamento muito ruim até esse momento. A ver o que acontece
a ver o que acontece. A expectativa é não cair, obviamente, e se cair, daí a coisa vai ser difícil, porque financeiramente o time fez uma aposta muito grande para não cair nesta janela de transferências. Mas isso é assunto mais para frente. Lucas Campos, 33. O Manchester United de mal a pior. Qual a parcela de culpa do treinador? Eu acho que agora se tornou um pênalti sem goleiro pro Ten Hag, né? Indefensável. É total. A parcela de culpa do momento do Manchester United é total do treinador. Porque ele já está algumas temporadas no comando do clube, já passou algumas janelas de transferências. O time que entra em campo contra o Tottenham e perde por 3-0 é o time do Ten Hag. Ele montou aquele time. Mazraoui, De Ligt, enfim, o Gart. Se a gente olha o 11 inicial do United e o 11 do Tottenham, o United é muito mais time. É muito melhor. E mesmo assim performa mal. A gente não sabe para onde o United vai. E eu acho que o grande problema é que o Ten Hag realmente se provou não ser páreo para esse desafio chamado Manchester United. Aí você pode falar, pô, mas tantos passaram, né? Mourinho, Van Gaal, enfim, Cara, é verdade, mas, enfim, como é que um treinador que tem dinheiro à disposição, que torra o orçamento do jeito que o United torra, e ele não consegue montar um time competitivo em casa contra o Tottenham? É total a responsabilidade do Ten Hag. Eu sempre fui um defensor do Ten Hag aqui, porque eu acho que o Manchester United é uma máquina de moer treinadores. Só que, diferentemente do Flamengo, por exemplo, no Brasil, e aí desculpe a comparação, mas eu tô falando de grandeza de clube. Cara, diferentemente do Flamengo, não tem treinador nenhum que poderia dar solução. Desde que o Ferguson saiu, foi uma máquina de moer treinadores. Ninguém para lá. Agora, mudanças na diretoria, o time parece que quer caminhar para um outro lado, mas mesmo assim, o Ten Hag teve tempo, teve dinheiro e teve respaldo para fazer um time jogar mais bola. E não tá jogando. O Murilo Gene mandou: se você fosse obrigado a escolher outro técnico brasileiro para a seleção, quem seria o menos pior hoje? Menos pior? Palavras suas. Cara, eu acho sinceramente que eu daria um voto de confiança pro Renato Gaúcho. Pô, que Renato Gaúcho, olha o Grêmio, a situação. Cara, o Renato é um cara que tem boas ideias. Ele é um cara que resolve problemas, que chama responsabilidade para ele. E é um cara respeitado por muitos jogadores. A boleirada gosta dele. Então eu acho que ouviriam o Renato Gaúcho. E é um cara que, quando teve peças na mão e conseguiu montar uma boa equipe, ele realmente montou uma boa equipe. Os títulos falam por ele. Então eu acho que seria o Renato. Não seria a minha primeira opção de treinador. Eu acho que o próprio Jorge Jesus é um nome interessante. O Mourinho seria um nome interessante. Enfim. No Brasil, o Abel Ferreira, hoje, por todas essas polêmicas e tal, não é o treinador da seleção brasileira, mas pelo histórico recente merecia essa oportunidade. Enfim. Mas se fosse para escolher um brasileiro, Renato. Josias do Santo, mano, vou para Portugal. Podemos marcar de se encontrar para tomar uma gelada pelo direct? Manda mensagem lá, Josias. Depende, porque minha vida agora tá um pouco complexa. A nível familiar, né? Bebê pequeno, enfim, esposa, miúda para levar para a escola e tal. Mas me manda mensagem que a gente tenta armar isso daí. O Tugão da Massa mandou: Quesadinha, para você, o Sérgio Conceição é o substituto natural de Roberto Martínez na seleção? Não. Não. Por alguns motivos. Eu acho que o Sérgio Conceição, ele conquista a confiança por muito tempo e com muito mérito do torcedor do Porto, mas compra guerras
com Lisboa, com Sporting, com Benfica, que deixa uma impressão errada do que talvez ele seja mesmo. Eu acho que o ambiente do futebol português alimentou muito tempo esse lado do Sérgio Conceição e isso fez mal para ele de uma certa forma, porque vendeu-se também essa imagem para fora de Portugal, na Europa, né? Quando, por exemplo, ele é expulso e não quer sair de campo, se recusa a sair de campo. E eu estou pegando um recorte, um exemplo. Ninguém questiona, e ninguém nunca questionou, porque eu sempre falei bem aqui, a qualidade do Sérgio Conceição como treinador. Mas ele é um cara peculiar. Eu não sei se no ambiente de seleção ele daria certo, até porque eu acho que ele é muito novo para assumir uma seleção. Acho que ele tem ainda muito caldo para ficar em clubes. A gente sabe que treinar uma seleção é muito diferente do que treinar um clube. Você precisa do dia a dia. E eu não sei se o Sérgio está nesse contexto, saca? Não acho que é. Mas eu queria ver o Sérgio Conceição em um contexto de uma grande equipe italiana, por exemplo, ou até mesmo no futebol brasileiro. Alô, Corinthians, hein? Caso essa história com o Ramon não dê certo. Sérgio é muito bom treinador. Muito bom treinador. O Instachandre7 mandou: Vitor Bruno não está a dar valor à história do Porto na Europa League. Perdeu do Bodo Glimt fora de casa, né? E a torcida ficou chateada. Mas assim, o começo é muito interessante do Vitor Bruno, né? A perspectiva, a projeção dessa transição de presidentes, essa transição de direção, transição de treinador, era que o Porto sofresse mais. O Porto está sofrendo menos. E, inclusive, já ganhou a Supercopa. E o Vitor Bruno também agora está tentando encaixar os reforços que chegaram no final da janela de transferências e encaixar o time. Contra o Bodo Glimt, sinceramente, acho que foi um acidente de percurso. Porque o Porto é muito mais time que o Bodo Glimt, mas ao tomar o gol do Bodo Glimt, parece que o time sofreu um apagão ali, que eu acho que tem um pouco a ver com o Vitor Bruno ter dado ou não importância. Acho que foi uma situação de futebol. Futebol é tão maravilhoso porque tem essas coisas imprevisíveis, né? E o Bodo Glimt jogando em casa já se demonstrou um time forte nos últimos tempos, né? Enfim, acho que foi um acidente. Se jogar 10 vezes Porto e Bodo Glimt, eu acho que o Porto ganha 8. Mas, enfim, acontece. O Matheus de Andrade fala que sabe o que está acontecendo com o Bayer Leverkusen, porque não consegue jogar como no ano passado. Falamos aqui de alguns porquês, tem outros porquês também, né? Eu acho que algumas dinâmicas com os novos reforços ainda não estão funcionando. Ele está tentando apostar em Terrier, deixou o Hoffmann no banco. O Alex tem jogado no meio-campo no lugar do Endrick às vezes. Enfim. Tem muitas respostas para isso, né? Mas eu acho que o Xabi Alonso, sinceramente, vai acertar o time. O time é muito forte e vai ser forte dentro da Liga dos Campeões. O Wesley Ferreira, por ser um comentarista de Portugal, acha que falta um pouco de destaque e espaço? Acho que tem a ver com as audiências, cara. Assim, sinceramente, Portugal hoje não está ranqueado na top 5 de ligas. E os times portugueses, se a gente pegar hoje o Sporting, o Benfica e o Porto, não tem brasileiros em destaque. Quando o David Neres estava no Benfica, e quando a gente transmitia jogos do Benfica, a audiência era boa. Aquele Benfica que chegou nas quartas de final da Liga dos Campeões. Mas, no final das contas, é um campeonato menos competitivo do que uma Premier League, do que uma La Liga, do que uma Bundesliga, do que um campeonato italiano. Então, acaba sendo mais periférico a nível da audiência no Brasil. E aí tem que respeitar o que dá audiência e o que não dá. E, obviamente, que a gente já teve os direitos do campeonato português, hoje está com a ESPN, e a ESPN faz a cobertura dela. Mas, de qualquer maneira, não sinto essa falta de espaço. Eu acho que esse espaço tem que ser conquistado, né? A nível europeu, a nível de investimentos, a nível de conexão com o país. E isso faz parte do crescimento da liga como um todo. Luiz Pinto 2 mandou: Samu com um grande começo no Porto. Na minha opinião, uma melhoria comparativamente com o Evanilson. São jogadores muito, muito diferentes, apesar de ocuparem a mesma posição, né? O Evanilson é um jogador mais pro time.
O Evanilson era um jogador mais de abertura de espaços, de posicionamento, de tabela, de associação, jogo associativo. O Samu, ele é um dinossauro numa fábrica ou no museu de porcelana, né? Porque ele é uma força da natureza. O cara tem realmente 1,90 m e tantos, enfim, forte fisicamente. Dentro da Liga Portuguesa isso é importante porque é uma liga mais poderosa em termos de força física, né? Aposta-se muito nisso. E o Samu é um cara que dentro da área tem recursos de cabeça, de finalização, de ocupação de espaço, de leitura, de finalização, que nem o Evanilson, nem o Taremi tinham. É um jogador que vai te entregar mais gols. Talvez ele te roube um pouco de números de outros companheiros, porque ele não é um preparador, mas acho que é isso que o Porto queria, né? Queria um cara que pudesse cabecear como ele cabeceia, finalizar como ele finaliza, com a frieza, com a tranquilidade. Um jogador que vai bater de frente com os zagueiros fortes da Europa fora e que vai ficar de pé, né? Se mandar uma geladeira para ele dentro da área, ele vai se virar para finalizar. Esse é o Samu. E eu tô gostando também. Os números não mentem, eu acho que ele sobrevive de gols. E se o time começar a entender também alguns movimentos dele, começar a jogar um pouco mais para ele, acho que tem tudo para dar certo. Kinetcher manda aqui. Bundesliga é a terceira maior em times ou segunda? A La Liga só tem 3 times, acho que é a nível europeu, né? E o alemão tem 6. A Alemanha tem colocado muitos times em fases avançadas da Liga dos Campeões. Eu acho que a nível de títulos, né? Você tem Real Madrid e Barcelona e o Atlético de Madrid como uma terceira força competitiva. No alemão, você tem o Bayern de Munique numa prateleira diferente e você tem aí o Borussia Dortmund, o Leipzig e hoje o Bayer Leverkusen. Então, talvez na competitividade esteja mais interessante assistir a Bundesliga. Mas isso é questão de gosto, cara. É estilo também. O Campeonato Espanhol tem muita tradição. Ver um clássico Betis e Sevilha é legal. Enfim, não dá para você desmerecer. Eu não gosto de ficar desmerecendo outras competições para enaltecer a que eu mais curto. E hoje eu cubro a Bundesliga e os clubes alemães têm ido bem. Não apenas dentro do contexto alemão, mas também nas competições europeias. Thiago Hidalgo, Martínez, Charles, Garro e Coronado ou Bidon no lugar do Charles? Já montou o time aqui do Corinthians na cabeça dele com Coronado e Garro. Não sei, eu acho que no meu time o Carrilho joga de titular. Tá? No meu time o Carrilho é titular. Quando esse cara estiver 100% fisicamente, quando ele estiver integrado, é um jogador diferente, cara. É um jogador que tem passada larga, é um jogador que consegue cadenciar o jogo. Então, talvez você não esteja contando com ele nesta tua previsão aqui. Mas sim, eu acho que dá para jogar em alguns jogos com Garro e Coronado, especialmente contra adversários mais fracos, quando você precisa, vai ter o domínio da bola e você precisa ter mais criatividade. Tiago Hidalgo, como é Portugal para imigrante? Eles realmente tratam mal quem vai para trabalhar? Tiago, assim, cara, tem gente que é ruim tanto no Brasil, em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha. Eu acho que o certo é você chegar aqui com tudo regularizado para não ter que depender de nada e de ninguém. E não dever nada para ninguém também. Então, vem com tudo regularizadinho. Se você quer conhecer o país, aconselho estudar antes de trabalhar. Vem aqui para estudar, fazer um curso, uma pós-graduação, enfim. E depois ver se gosta do país, se sente bem. Porque realmente você pode chegar aqui e ter más experiências, coisas que eu não vivi, e ter uma ideia totalmente diferente, sacou? Eu tenho muitos amigos portugueses, estou aqui há uma década, mais de uma década. Minha esposa é portuguesa, tenho família portuguesa. Então eu tenho uma vivência que é muito difícil eu te falar aqui. Pô, você vai ser maltratado se você vier. Eu não sou maltratado
em nenhum lugar em Portugal. Então, óbvio que você tem casos isolados, mas tratar isso como regra seria leviano da minha parte. Seria muito, muito leviano da minha parte. Eu sempre fui bem tratado aqui e tenho um carinho muito especial pelo país. Então, talvez eu não seja nem a melhor pessoa para te aconselhar. O João Mogas. O que achas de Samu e Denis Gu? Jogadores com estilos diferentes, mas o Samu me parece a nível competitivo melhor que o Denis. O Trash Cauê mandou: você acha que vai demorar muito para Memphis entrar no ritmo do Brasileirão? Sinto ele muito lento. Eu também não gostei da entrada dele contra o São Paulo. Eu acho que ele está fora do ritmo de jogo. Não teve pré-temporada e era importante não queimar etapas com ele. Entretanto, ele não é um jogador intenso na recuperação de bola. Naquela pressão pós-perda, ele perde a bola e tem movimentos lentos na questão de reintegrar, de compactar, enfim. Sempre foi assim. Só que eu acho que eu não posso julgá-lo num jogo em que ele entra e o segundo cara é expulso, o Corinthians está com 9, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil. E outra, ele tem que jogar mais próximo da área. Ele entrou no lugar do Garro no jogo contra o São Paulo. O Alex Mack. Se o Sané sair do Bayern, qual time teria a vaga fácil? Porra, que pergunta boa, hein? Não pensei nisso. Cara, precisa ser um time que aguente os altos e baixos do Sané. E precisa ser um time que tem espaço na ponta direita. O Chelsea não tem mais espaço no vestiário. O Saka no Arsenal não dá. Eu tô tentando achar alguém na Premier League porque ele tem moral na Premier League, né? O City tá bem servido. Talvez num Tottenham, não sei. Sinceramente, eu acho que o Sané poderia ir para um Paris Saint-Germain, agora que o Dembélé tá brigando com o Luiz Henrique. Mas acho que o Sané precisa... Nem sei se ele vai conseguir isso, mas ele precisa ser mais regular, ele precisa ter mais vontade, ele precisa ter mais fome, mais sangue para conseguir entregar o que ele pode entregar, porque talento nunca faltou para ele, né? Alex Mack manda uma pergunta boa aqui. Menino Ney, voltando, tem espaço ainda na Europa? A pergunta é boa, né? Porque o contrato dele tá acabando agora no meio de 2025, ou seja, na janela de transferências principal da Europa da próxima temporada, ele tá à disposição. Não precisa mais contratá-lo, é só pagar o salário, que não é pouco também. Mas, sinceramente, depende muito de como ele voltar fisicamente. Se o Neymar estiver bem fisicamente, cara, até com a idade que ele tem, com a vontade de jogar a Copa do Mundo 2026, ele cabe em qualquer time. Essa é a minha opinião, sinceramente. Tem muita gente que é contra o que eu penso e eu respeito, mas o talento que o Neymar tem, ele é geracional, cara. Ele é uma coisa que acontece com raridade, cada vez mais raro, né, no futebol brasileiro. Então, eu acho que ele jogaria fácil em grandes ainda do futebol europeu e com essa vontade de jogar a Copa de 2026, sinceramente é o que eu espero que ele faça. Que ele não vá ao Brasil, que ele volte para a Europa. Tomara que algumas portas estejam abertas para ele, porque a percepção de muita gente aqui é que o Neymar é um jogador que não entrega na parte física. E isso pode contar contra, porque o histórico dele é muito ruim. Então o cara vai lá, o diretor esportivo, vamos lá, do Bayern de Munique. Pô, tem o Neymar livre no mercado, ainda dá para pagar o salário? Olha, se ele se adequar aqui, ganhando quase que o Harry Kane ganha, dá. Como é que a gente vai fazer? Vamos olhar os padrões, as referências. E aí você vai ter um histórico de lesão que não compete a um jogador que vai ser o maior salário da folha. E eu tô falando do Bayern de Munique porque é um clube que geralmente não faz esse tipo de negócio, tá? Outros poderiam. Mas vai depender também da vontade do Neymar, o que ele quer fazer para a carreira, né? Alex manda também. Chorei 3 dias e 3 noites à espera do programa.
Rapaz, você deve estar com algum problema, hein? Mas eu sei que eu não abri o contexto do final de semana e teve muita gente que não curtiu do jeito que deveria. Desculpa, perdão, Alex. O Blue manda, como saber se um técnico de clube se daria bem em seleção? É muito complicado essa conta. Aqui na Europa, geralmente, técnicos de seleção são treinadores com mais idade, porque já passaram por contexto de clube. Mas eu acho que um cara que precisa, tem que ter uma característica de agregar e tentar entender o que está sendo feito nos clubes que ele possa se beneficiar. Não é todo treinador de seleção que dá certo em clube e vice-versa, como a gente já sabe. O Léo Aniceto mandou aqui. Fala, Quesada. Como começar nessa área do jornalismo sem fazer o curso em si? Sou fã. Cara, na minha época, se você não fizesse o curso, era praticamente impossível. Hoje você já consegue criar o seu próprio canal no YouTube, criar o seu próprio canal no Instagram. Enfim, criar meios interessantes para criar o seu público. E de repente, você consegue fazer esse salto. Eu não recomendo. Eu acho ainda a faculdade muito importante, porque ela te dá ferramentas que talvez você não use para a sua carreira toda, mas que te dá uma base inicial muito foda do que você precisa saber, né? Porque hoje também a profissão de jornalista está muito banalizada e muito mal vista. Então, assim, é complicado. Vou até beber. Mas eu ainda acho que é uma boa fazer ou um cursos especializados, ou pelo menos a faculdade. De qualquer maneira, dá para fazer sucesso sem ser jornalista de fato. O Rafa Sorensen mandou: Arthur, você acha que o Leverkusen pode ir longe na Champions? Acho que tem mais condições de ir longe na Champions do que propriamente voltar a fazer o que fez na temporada passada dentro da Alemanha. Ganhar a dobradinha, Pokal e Bundesliga com o Bayern de Munique nadando nessa água não é nada fácil. O Léo também manda: sou fã de todos vocês do melhor futebol do mundo. Um abraço, Léo, um beijo para você. O Renan Andrade: qual a comida 10-10 que você que você já comeu? A melhor. E de onde foi? Tem comida de alimento, né? Você tá falando. Tem um lugar em Roma que chama Trastevere, né? Que fica atrás do rio lá. O Rio Velho. E Trastevere. Bem literal. E, cara, eu comi... Recentemente eu fui viajar lá com a minha esposa e eu comi em alguns restaurantes. Tem um que chama Otelo, que é um restaurante bom, custo-benefício excelente. E eu comi muito bem, cara. Muito bem. Deu até saudades. Hoje eu comi uma salada do continente. Nathan Romualdo. Musiala pode ser um Müller para o Bayern de Munique ao final da carreira? Eu não acredito nisso. Eu não acho que teremos um Thomas Müller nem de perto nem de longe, pelo poder de liderança, pelo amor que tem ao clube, pelo desenvolvimento, enfim. Eu acho que o Musiala vai ser um ídolo do Bayern, acho que ele vai continuar mais um tempinho, mas eu acho que ele não termina a carreira no clube, eu acho que ele ainda vai se aventurar. Eu tenho essa noção, quando às vezes converso com ele ou quando eu vejo alguma entrevista, de que ele tende a alçar outros voos. Acho que é uma vontade do Musiala, sacou? Então acho que em breve a gente vai vê-lo numa Premier League. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Mesmo o Bayern querendo fazer dele o projeto central dos próximos anos. Tenho essa ligeira impressão. E o Thomas Müller é incomparável. Só quando esse cara parar, eu acho que vão dar o devido mérito para o que ele fez e para o que ele representa para o clube. Vinícius Gomes perguntou: você acha que o técnico Ramon Dias é melhor que a maioria dos técnicos brasileiros, Dorival incluído? Não. Acho que o Ramon só pegou osso até agora, né? Times com dificuldades. Eu queria ver o Ramon, por exemplo, ganhando a Copa do Brasil. Vamos supor que aconteça. Tá longe disso ainda, tá? Mas vamos supor que aconteça.
sobrevivendo no Brasileiro, pegar começo, meio e fim do trabalho da temporada que vem com o Libertadores no meio. O Dorival, querendo ou não, é campeão de Copa do Brasil, de Libertadores, então assim, é difícil fazer essa afirmação. AB Vicente, até onde o Bayern de Munique pode chegar na Champions com o Company? Pode bater campeão. Eu vou ser muito honesto no que eu vou dizer aqui do Bayern. Eu acho que já deu liga o Company com o time. Em 7 jogos ele já fez os caras entenderem o que ele quer e os caras estão comprando a ideia. O nível competitivo está muito alto no elenco. Jogadores que antes pareciam mortos estão ressurgindo. Gnabry é o caso, o Coman entrando bem também. Vamos ver se ele recupera o Sané. Mas a nível tático e estratégico eu estou muito animado. Ele tem feito o Bayern de Munique se tornar o que ele quer, dominante, mas a forma com que o Bayern de Munique está dominando é uma forma muito mais interessante para furar defesas em bloco baixo e para colocar os adversários em dificuldade. O time, quando tem... Pode reparar, quando o time tem a bola na construção, joga no 2-4-4. 2 zagueiros, o Pamecano e Kim Min-jae, uma linha de 4 com os laterais e os volantes, e uma linha de 4 com Musiala, Harry Kane e os 2 pontas. Isso favorece vantagens numéricas no momento em que você está atacando. Isso favorece também uma mudança de direção na marcação e uma mudança de posicionamento fluida. Hoje, a gente vê o Musiala e o Harry Kane trocando várias vezes de posicionamento. A gente vê os laterais atacando espaços interiores. A gente vê uma pressão alta muito forte na saída de bola do adversário e depois uma pressão pós-perda organizada, feita em unidade. Quando a bola vai para a direita do processo organizacional do time adversário, os jogadores do Bayern de Munique se movimentam todos em unidade para pressionar esse lado aqui. Isso é difícil de fazer. Não é fácil. E o time tem conseguido executar na perfeição. O Kimmich voltou a jogar muito bem. Enfim. Tô bem animado. Vamos ver contra o Aston Villa. É um ótimo teste novamente. O Company tá no caminho certo. Yax24. Fala do Aktürkoğlu, o nosso bruxo. É difícil falar o nome do cara. Eu já errei algumas vezes, já acertei outras. Pô, mas esse cara caiu como uma luva, né? Acho que vai fazer o torcedor do Benfica esquecer um pouquinho a transferência do David Neres, que praticamente ninguém queria e aconteceu. Olha só o que ele tá fazendo no Napoli, mas o tal do Aktürkoğlu é muito bom jogador. Rápido, veloz, pisa muito em zonas de finalização, consegue fazer gols. O Rafa, que foi embora, talvez tinha características não tão iguais, mas semelhantes em alguns aspectos. Acho que o Benfica foi muito bem na contratação e eu tô uma esperança de vê-lo finalmente ao vivo, cara a cara. Na Turquia ele tá indo muito bem também na seleção, né? Mas nesse jogo entre Benfica e Atlético de Madrid. Matheus Akai. Arthur, desculpa atrapalhar, mas teria como ver a mensagem no direct? Eu vou te ajudar, lindo. Perdão que eu ainda não tive tempo, tem muita mensagem no direct que eu não consegui abrir. O Dalisson Oliveira. Quesada, o que está acontecendo com os trabalhos do Mourinho que não estão dando certo? Cara, o Mourinho está pingando de um lado para o outro e os trabalhos precisam ser consistentes, né? Eu acho que na Roma ele fez um trabalho muito, muito bom, diante do que ele tinha nas mãos. Chegou em 2 finais europeias, ganhou uma. E olha só como é que tá a Roma agora. Então, assim, não acho que não tem dado certo. Acho que no Fenerbahçe ele vai sofrer um pouquinho, mas vai conseguir colocar o time em competitividade novamente. O Joaquim Zero. O Palhinha parece estar a demorar para sentar. Será que fica apenas na reserva? Tem a ver com o estilo de jogo do Company nesse momento. Eu acho que em alguns jogos o Palhinha vai ser muito importante quando o Bayern de Munique se sentir ameaçado para ter um controle maior no meio campo. Mas realmente, você não se justifica ter o Palhinha num jogo em que seu adversário vai se defender.
É muito melhor você ter um Pavilovic e Kimmich que vão dar mais recursos para que você consiga furar bloqueios em bloco baixo. O Palinha é um jogador de não construção, de desconstrução, né? Então, enfim, a ver, a ver. Eu acho que ele ainda vai ter os seus minutos, eu acho que ele ainda vai brigar por titularidade. Eu gosto muito do Palinha. Eu fui um entusiasta da contratação dele para o Bayern de Munique. Eu acho que ainda vai acontecer. E para a gente fechar, porque eu preciso ir dormir, que amanhã tem o Match Day -1, entrevistas com personagens do Benfica, do Atlético de Madrid. O Pedrinho Roque, CR7 não para, Quesada. Se ele pudesse, conseguisse ir até os 2.000 gols. 1.000 já tá bom, né? Copa do Mundo 2026, 1.000, encerra. Ou vai dar uma perninha no futebol brasileiro, que também não seria nada mal. Beijo pra vocês. Um brinde ao primeiro, espero que último, gelada com Quesada numa segunda-feira. Tchau!